As backrooms são um lugar completamente inóspito e repleto de entidades que fariam qualquer sobrevivente melar a tanga. Mas tem como deixar esse lugar ainda mais perigoso? E a resposta é sim, adicionando alguns monstros da nossa realidade. As backrooms se tornariam um verdadeiro inferno. E agora nós vamos ver o que aconteceria se o It a Coisa, o Grimace e outros inúmeros monstros caíssem nas backrooms. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like para me fortalecer e conferir se você já está inscrito no canal. Bom, mas vamos sem enrolação para o primeiro item da lista. Eu estou falando do Rolling Giant, e esse cara seria extremamente perigoso nas backrooms. Apesar de não saber muito sobre as suas habilidades, ao que parece ele tem super força e também parece ter teletransporte. Mas como isso não foi comprovado, eu vou agir só como se ele tivesse super força. E dentro das backrooms isso já seria muito útil, pois ele conseguiria perseguir qualquer sobrevivente e encurralá-lo. E bom, aí o sobrevivente iria jogar no Vasco. Ele seria extremamente perigoso no level 0, mas também poderia atacar no level 2. Afinal, o estacionamento escuro consegue camuflar muito bem ele, e assim ele atacaria os sobreviventes sem que eles vissem. Mas bora pro próximo. E esse cara destruiu a minha infância. Eu estou falando do Thomas, mas não do simples Thomas, e sim do Cursed Thomas. Esse cara parece ser uma aranha de outra dimensão que está habitando o corpo do Thomas. E ele é extremamente perigoso, pois além dele conseguir se camuflar muito bem, ele tem super força e é extremamente veloz. E parece conseguir se locomover com tranquilidade dentro de lugares apertados. Então Thomas conseguiria perseguir qualquer sobrevivente em qualquer level. Mas ele seria ainda mais perigoso no level 8, afinal estamos falando da Caverna das Aranhas, que seria um habitat natural para ele, e como ele é super forte e muito inteligente, provavelmente ele conseguiria dominar e conquistar as outras aranhas, se tornando assim um Big Boss daquele level, deixando o lugar terrivelmente mais perigoso. E agora eu vou falar do SCP-096, e ao que tudo indica, o cara tímido não curte muito a própria aparência, então todo mundo que olha na cara dele vai jogar direto no Vasco. Então se você encontrar o SCP-096 dentro das backrooms, simplesmente ignore, siga sua vida com tranquilidade, e nem tente tentar destruí-lo, isso é impossível. Muito já foi feito para acabar com ele e a fundação simplesmente fracassou. Então se você dar de cara com esse SCP, apenas ignore. Mas se você já olhou na cara dele, corra o mais rápido que conseguir. Mas isso vai ser inútil, porque ele vai te perseguir por todas as backrooms. E não pense que saindo das backrooms você estará salvo, pois ele tentará te perseguir na nossa realidade. Bom, esse cara é realmente barra pesada. Mas bora pro próximo. Bom, o próximo cara é extremamente perigoso, e eu estou falando do Mímico de Vita Carnes, e as habilidades dele parece que foram feitas para as backrooms, pois ele consegue se dobrar em inúmeras partes, e assim se tornando quase que indetectável. O sobrevivente que se aproximasse já estaria com seus segundos contados, pois o Mímico é extremamente veloz e ágil, não teria chance alguma do sobrevivente fugir, e quando o Mímico atingisse sua forma final, ele nem iria precisar se esconder, pois ele ficaria tão forte que mesmo que o sobrevivente o avistasse e estivesse muito bem armado, isso seria inútil contra ele. Então o Mímico é um cara muito voraz, e eu chuto que ele iria gostar muito de ficar no level 9 das backrooms, pois lá é um lugar muito favorável para ele se esconder. Mas bora pro próximo. E agora esse cara seria uma apelação completa dentro das backrooms, pois não se sabe a limitação do seu poder, mas eu chuto que ele tentaria usar táticas muito cruéis para conseguir vítimas. Eu estou falando do Grimace. Muito provavelmente ele iria usar as garrafas de água de amêndoa e iria trocar pelo seu famoso shake. Assim, qualquer sobrevivente que bebesse iria ser infectado na hora e se transformaria em um servo ou em alimento para o próprio Grimace. Assim ele iria conseguir acabar com qualquer sobrevivente dentro das backrooms. Eu chuto que ele iria trabalhar no level McDonald's e ficaria pelas redondezas. Assim qualquer um que passasse por ali iria levar shake de graça para casa. Mas bom, eu acho que ninguém ia querer esse shake. De toda forma, bora pro próximo. E você, já bebeu Grimace? E agora eu vou falar de uma que faz qualquer um pensar se uma vovozinha pode ser tão cruel assim. E é claro que eu estou falando da Granny. A Granny dentro das backrooms seria extremamente perigosa, afinal ela pode ser muito inteligente e ao que tudo indica tem um poder de regeneração, não tão forte, mas que pode ser útil caso ela esteja ferida. A Granny não iria se aproveitar de sobreviventes experientes, afinal eles já encarariam ela como um perigo, mas sim de sobreviventes que acabaram de entrar nas backrooms e não conhecem o lugar. Assim ela desmaiaria eles e os prenderia, e os caras se tornariam seu lanchinho.
Então, de toda forma, a Granny só seria perigosa para os amadores nas backrooms. Então bora pro próximo, que na minha opinião é o mais assustador. E agora eu vou falar de um cara que é terrivelmente assustador. E é claro que eu estou falando do It a Coisa. E esse cara dentro das backrooms seria apelação total. Ele começaria no level fun, afinal ele tem uma certa experiência com festas. Lá ele começaria provocando alguns sobreviventes, levando eles ao extremo, sabendo quais são os piores medos deles, e assim fazendo inúmeras vítimas. Mas chegaria um momento que o It a Coisa iria se cansar de perturbar apenas sobreviventes, e ele decidiria fazer algo que ninguém consegue fazer: perturbar uma entidade. De início de conversa, as entidades não iriam ligar muito, afinal a maioria delas são apenas animais que têm instintos e conseguem caçar dentro das backrooms. Mas tudo começa a mudar quando o It a Coisa se depara com uma entidade realmente dotada de inteligência, como por exemplo a entidade 666, ou o Cavaleiro das Backrooms, ou até mesmo o Orange Man. O que assusta uma entidade? O que pode deixar uma entidade com tanto medo para sair correndo igual uma criancinha? Bom, eu não quero descobrir o que é, mas o It a Coisa com toda certeza conseguiria descobrir e se transformaria no pior medo de uma entidade. Imagina uma coisa que pode deixar uma entidade tão assustada a ponto de se esconder ou simplesmente se entregar ao total terror. O It a Coisa saberia, e nesse exato momento ele se transformaria nisso, se tornando o pior monstro dentro das backrooms. Ele com certeza seria tão poderoso que ninguém, nenhuma entidade conseguiria pará-lo. Bom, de toda forma, ainda bem que esse cara tem alguns outros interesses, e ao que tudo indica, ele não consegue sair da cidade de Derry. Mas e aí, o que você achou dessa nova leva de monstros dentro das backrooms? Existe algum que você conseguiria lidar? Eu não quero nem ver esses caras de perto, mas se você consegue vencer de algum deles, deixa aí nos comentários. De toda forma, eu vou ficando por aqui. Lion Malus dá tchau.